Fala galera, e aí, tudo beleza? Alisson Coelho aqui. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre treino, né? A importância do treino na vida do profissional, seja ele de que profissão for, né? Não só o profissional da micropigmentação, mas hoje especificamente falando de micropigmentação, treinamentos de micropigmentação, a importância do treino na vida do profissional que quer melhorar seus conceitos, seu conteúdo, seu procedimento, né? Porque quando você treina, na verdade, você não está treinando, por exemplo, quando você vai fazer uma sobrancelha, um treino de sobrancelha, você não está treinando um desenho de sobrancelha. Você está treinando o desenho das sobrancelhas, você está treinando a perfeição do desenho das sobrancelhas, você está treinando as simetrias ou assimetrias dos desenhos das sobrancelhas, né? Você está treinando a coordenação motora, você está treinando a visão, você está treinando a precisão, você está treinando a paciência, você está treinando a respiração. Olha onde já vai a importância do treino só para o lado físico, né? Agora, quando você fala do lado emocional, para o lado de priorizar o cliente, quando você treina, você está, de certo modo, mostrando também para você e para o seu cliente o tamanho da importância que ele tem para você. Você, além de dedicar a sua vida para atender a ele, para entregar o seu melhor para ele, para fazer tudo do bom e do melhor para ele, você vai entregar a ele um conteúdo que vai fazer um bem imenso para a vida dele e trazer muito mais valor para o conteúdo que você vai entregar. Por quê? Porque quando você treina, você consequentemente vai ser melhor. Não tem como estar treinando e ser pior, né? Você treina e você fica melhor. E ficando melhor, tudo melhora na sua condição profissional e trabalhista. Por quê? Você vai se tornar um profissional mais requisitado. As pessoas vão perceber a qualidade dos seus processos e vão passar a reconhecer disso. Você começa a cobrar um pouco mais pelos seus procedimentos e os clientes deixam de reclamar porque eles não vão ter como estar te comparando com aquele profissional da esquina que cobra, sei lá, um valor irrisório, mas que não treina, que não tem condição de comprar um material de primeira linha, que não tem condição de entregar um procedimento de primeira linha a seus clientes, né? E então, consequentemente, você deixa de ser comparado com esse tipo de profissional, né? Quando você treina a precisão dos seus trabalhos, né? Também você treina a profundidade que você vai acertar na pele, que você quer na pele. E treinamento, gente, não é obrigado a ser na pele sintética, aquela pele que hoje em dia tem um custo, até ela se popularizou e ficou com um custo razoavelmente alto, né? Não é todo dia que a gente tá legal, muitas vezes, para comprar uma pele sintética e fazer um treino e descartar, né? Porque aí muitas vezes o treino acaba ficando caro, como você precisa treinar todos os dias. Você pode treinar no papel, né? Você pode usar um grafite, né? Eu treino muito no papel, tá? Porque aí eu estou treinando também ali a coordenação motora, os tendões, a precisão. Da mesma maneira você treina, né? Você está treinando posição que você quer trabalhar com seus materiais, se um dermógrafo, por exemplo, se a 90 graus, se a 45 graus, enfim. Quando você treina o conjunto da obra e pode ter certeza que a perfeição, a qualidade, a condição da obra que você vai entregar vai se elevar a um nível incontestável de qualidade justamente por causa dos seus treinos. Até porque, olha só, não adianta você ir para um curso que demore horas, dias, semanas, sei lá, até porque hoje em dia não tem curso mais nem de uma semana, né? Os cursos mais demorados hoje aí, eu tenho visto aí, são 3, 4 dias em média, que é muito diferente do tempo que eu iniciei o meu processo de micropigmentação, que os cursos demoravam 20 dias, e eram 20 dias puxadíssimos, que você entrava 8 horas da manhã na sala, você tinha 20 minutos para um cafezinho lá pelas 10 horas, você tinha 1 hora para o almoço ao meio-dia, você tinha 20 minutos à tardinha, já 4 horas, você tinha 1 hora para o jantar às 8 horas, e você tinha um café lá para as 10, 11 horas, mas você só saía da sala de aula lá para as 2 ou 3 horas da manhã, por pelo menos 12 a 15 desses 20 dias de curso, né? Hoje em dia um curso leva 3 dias, e aí você imagina por que é que o mercado está como está, abarrotado de tantos profissionais que precisa tanto de uma base mais bem elaborada, porque a gente está cansado de ver pessoas que fazem fios lindos, perfeitos,
que fazem um pixel que só falta pular do tecido, né, onde eles estão fazendo o treino, da pele sintética em si, mas que na hora de proceder o cara não sabe colocar uma cor legal na pele, o cara não sabe idealizar a profundidade que ele vai colocar esse pigmento na pele, se precisa fazer uma mistura, se precisa aquecer ou esfriar um pigmento, o cara não sabe até onde pode ir, se alguma coisa sai errado, gente, porque mesmo você sendo um profissional de primeira linha, você tendo muitos anos de micropigmentação, você pode falhar. Por trás de um profissional existe um ser humano que tem a possibilidade de falha, de erro. Mas o que é importante após o erro? É o profissional estar capacitado para fazer a correção dele. Essa condição é mais importante do que você saber acertar, é você saber quando errar, consertar o erro, porque os erros vão acontecer no decorrer dos seus caminhos, né? E isso precisa ser, de certo modo, muito bem elaborado nos cursos que a gente adere, né? A gente vê aí muitos profissionais hoje em dia, e nada contra isso, todo mundo tem uma técnica nova, uma técnica super avançada, pelo contrário, é show de bola, é espetacular, é muito importante que isso aconteça para a profissão num todo, né? Mas você tem que entender o seguinte, gente, a base vai ser sempre a base. O que foi criado da micropigmentação no princípio funciona até hoje, vai funcionar amanhã e vai funcionar até o fim. A base é o que vai carregar a micropigmentação e qualquer outro processo nas costas a vida inteira. Você não começa uma casa pelo telhado. Você pode até comprar o telhado primeiro, mas você vai ter que deixar lá guardado para você só colocar quando a casa estiver levantada, quando a fundação estiver muito bem construída, muito bem fundada na sua necessidade de sustentação. Do mesmo jeito é um carro, do mesmo jeito é a micropigmentação. Então o que é que muitas vezes eu vejo acontecer? Eu vejo os profissionais pularem essa fase, né? Que é a fase da base, a fase de sustentação do processo. E aí quando você faz isso, gente, você vai lá naquele professor que é extraordinário também, e ele te ensina, te passa um procedimento de técnicas avançadas, mas você não vai se sair bem porque você pulou a parte essencial de sustentação dessas técnicas avançadas. Você pulou a hora do conhecimento sobre micropigmentação, do que compõe a micropigmentação. Você vai lutar com um organismo vivo, cada organismo tem uma condição, cada organismo tem uma necessidade, cada organismo tem uma possibilidade, cada organismo necessita de um modo de aplicação das suas habilidades diferentes. E se você não aprender isso, se você não souber disso, como é que você vai fazer? Né? E o treino, ele vai melhorar muito toda essa condição para você de cor, de estrutura, de expansão de pigmento na pele, porque o treino é um diferencial que poucos têm. Né? Muita gente entra na profissão, mas poucas pessoas querem fazer um treino de modo a aprender corretamente como fazer as suas aplicações no organismo e melhorar toda a condição de textura do processo que vai ser entregue ao cliente. Então assim, ó, não vou mentir para vocês dizer que eu treino todos os dias, né? Porque treinar todos os dias, felizmente, graças a Deus, nem sempre dá, porque a gente trabalha também. Mas assim, sobrou 20 minutos, meia hora, uma hora eu faço um treino, eu faço um vídeo, eu tento me autopromover, porque a gente também precisa de conteúdo para demonstrar para as pessoas, para os clientes, até para outros profissionais, que a gente está capacitado para entregar sempre o que há de melhor no mercado, né? Então hoje eu vou fazer um treino para vocês aqui de fios, né? Eu vou usar essa pelezinha aqui, ó. Gente, isso é uma pele, é um processo, é um tipo de produto muito legal que eu aprendi a fazer com a Dani Souza, né? Que é uma profissional espetacular, eu bato palmas para ela. Ela é incrível, os trabalhos dela são maravilhosos, eu adoro. E uma vez eu vi ela ensinando, né, no canal dela como fazer uma pele similar à pele sintética, que é muito boa de trabalhar. E eu fui testar, né? Essa pele ela é feita com silicone normal, silicone comum, silicone, né? E maisena para dar o tom. A mesma medida que você colocar de silicone, você vai colocar de maisena. Você vai mexer bem, você tem que ser rápido, né? Porque o silicone ele seca muito rápido e adicionado a maisena ele seca mais rápido ainda. Então você tem que misturar bem e ao mesmo tempo você tem que ser rápido para que esse silicone não seque antes do tempo de você modelar. E você vai usar um rolo, alguma coisa circular, alguma coisa cilíndrica para você espalhar
E você vai fazer uma pele fininha assim, ó, gente. Estão conseguindo ver a espessura disso aí? Olha só como é fininho, ó. Eu acho que esse aqui deve ter aproximadamente, no máximo, se acabando 2 milímetros de espessura. Né? Essa textura aqui, ó. 2 milímetros de espessura, tá vendo? Isso aqui deve ter. E aí, por que com 2 milímetros? Eu sugiro com no máximo 2 milímetros de espessura? Porque assim, a gente não vai inserir nem 2 milímetros na pele, né? As camadas mais grossas da pele tem um pouco mais que 2 milímetros, mas as regiões onde nós vamos trabalhar, elas não chegam a ter sequer 2 milímetros. Então a gente vai colocar naquela camadinha da pele a pontinha da agulha, que também é a parte que nos interessa, né? A ponta da agulha é a parte que leva o pigmento, é a parte que faz a perfuração com mais facilidade, é a parte que faz a penetração na pele com mais facilidade. Então, assim, é essa parte que não chega a dar sequer muitas vezes 1 milímetro, 1,5 milímetros, depende da linha que você usa, né? Que a gente vai introduzir nos nossos processos, tá? Eu vou preparar aqui um pouquinho do meu pigmento, vou colocar uma gotita aqui para que eu possa trabalhar sossegado com ele, né? Uma gotinha do meu pigmento. Opa, o bichinho vazou aqui, deu errado. Alguma coisa aqui não deu como eu gostaria. Mas vamos lá. Opa aí, brother. Show de bola. Vou colocar ele aqui, para que ele não me dê mais trabalho, né? E deu merda aqui. Ao vivo é assim, né? A gente vai produzindo, vai querendo fazer a coisa tudo na hora ali e as coisas vão acontecendo e nem sempre sai como a gente gostaria, né, gente? Então vamos lá. Vou deixar aqui. Depois eu... Aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tudo sob controle agora, né? Então, gente, como eu estava dizendo a vocês, procurem fazer uma base sólida, né? Procurem o básico. Comecem pelo começo e depois vocês partem para o mais avançado. Vão aprender o que é micropigmentação, vão treinar o que vocês aprenderem e depois disso a gente vai avançando um passo por vez. Porque se você for lá para frente, não vai adiantar de nada que você vai precisar retroceder para você poder proceder com eficiência. Ou do contrário, você vai ser obrigado a desistir porque você não vai se garantir fazer a coisa direito, né? Então agora, gente, eu vou apontar a câmera para aqui, né? Para vocês acompanharem o treinamento de fios que eu vou fazer, tá? Eu vou fazendo e vou explicando para vocês como é que funciona a trama aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre trama de fios, eu vou falar um pouquinho sobre pigmento e eu vou falar um pouquinho sobre essa profundidade desse treinamento que a gente vai fazer agora, tá? Eu vou usar o meu dermógrafo aqui, vou usar a agulha de uma ponta, né? Essa agulha que está aqui é uma agulha de treino que eu já uso mais de uma vez, só porque é treino, eu uso ela para treino. Foi aberta nova e foi colocada aqui para o treino, tá? A altura dela eu vou usar aproximadamente 2 milímetros, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, né, gente? 2 milímetros. Né? Para que eu possa ver a agulha quando ela for deslizando na pele. Eu estou usando uma velocidade média do meu dermógrafo. Hoje em dia dificilmente se usa uma velocidade alta demais, né? O meu dermógrafo é um dermógrafo Linelli Supreme da AMI, eu adoro trabalhar com ele, um dermógrafo muito preciso, uma máquina muito potente, não dá bronca, não deixa você na mão, pelo menos até aqui nunca me deixou, né? E é isso, galera, vamos lá pro treino, tá? Vocês vão prestar atenção aqui e vocês vão ver o meu treino nessa pelezinha aqui. A pele artificial que eu aprendi a fazer com a Dani Souza, né? Aqui, pra mim, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas pra mim já está marcado aqui a estrutura, o desenho, né, do esqueleto das sobrancelhas onde eu vou trabalhar e eu vou começar fazendo o meu treino aqui, tá? Olha só, gente, o processo de micropigmentação, ele é um processo imensamente delicado, né? E nós precisamos estar muito atentos ao que a gente vai entregar,
que é pra gente não estar entregando qualquer coisa para a vida das pessoas, né, gente? Porque quando a pessoa vem te procurar para fazer uma sobrancelha, é porque ela se preocupa com a imagem dela, com a sobrancelha, com o que ela vai receber. Se você entregar qualquer coisa, você ferra com a vida dessa pessoa, né? Então é por isso que a gente tem que ser responsável com o que a gente faz, entendeu? Não dá para estar por aí fazendo qualquer coisa com a vida dos outros, principalmente, né? Quando você faz com a sua, menos mal, mas quando você faz com a dos outros, aí ferra, né? Olha, eu estou preparando aqui o esqueleto do processo, né? Isso aqui eu considero como se fosse aquela primeira marcação, tá? Então essa aqui é um momento crucial, tem que ser uma passadinha, tem que ser o mais preciso possível, né? Para que você não machuque a cliente demais, para que você não faça ela sentir tanta dor durante o processo, né? Tem que ser uma mão bem levezinha, bem suave. Não precisa você fazer a marcação de 100% do processo. Você pode marcar uma quantidade e depois você pode voltar lá e marcar o restante fazendo os acabamentos como eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, tá? Essa marcação aqui, gente, serve para aquele momento assim que você fez a simulação, você combinou tudo com a sua cliente, ficou tudo acertado entre vocês do que vai ser entregue. E você, para não perder aquilo que você combinou com a cliente, você vai passar o dermógrafo aqui, ó. Esse dermógrafo você vai passar, ou o Tebore no caso, né? Você vai passar ele bem levemente ali. Rente as linhas do que você já programou, do que você já estruturou, para você marcar literalmente o desenho e você preparar a pele para aquele anestésico tópico que a gente tanto usa, né, depois de fazer essas primeiras ranhuras, né? Por que eu faço esse processo sem usar o anestésico primeiro, né? Muita gente gosta de usar, mas eu pessoalmente acho, até um certo ponto, eu acho desnecessário o uso do anestésico tópico num primeiro momento de um processo de micropigmentação, tá, gente? Porque se você for delicadinho mesmo aqui, ó, se você for delicadinho mesmo aqui, na hora de você fazer essa marcação aqui, vocês vão ver, gente, que não é necessário, não é uma dor que vai acabar com a raça da sua cliente, não. Ela vai suportar, entendeu? Além do mais, você vai evitar a possibilidade de você perder a marcação colocando um anestésico ali em cima, né? Porque aquela marcação ali, ela literalmente se perde, né? Pronto, aí uma vez feito, você fez a estrutura, você marcou a estrutura que você combinou com a cliente, aqui você já pode passar um anestésico, porque você, com pigmento mesmo, entendeu? Nunca passe o dermógrafo ou o Tebore sem pigmento, não é desnecessário você fazer sua cliente passar por um sofrimento desse nível, sem você já estar inserindo pigmento ali naquela região, né? Passe sempre com pigmento, não faça ela sofrer de propósito, mas sem necessidade, né? Vamos fazer ela sofrer uma vez só, que vai ser o suficiente. Você passou o anestésico aqui em cima, se você for firme na sua mão, você vai ver que quando você deixa 2 minutos, sendo um bom anestésico, obviamente, você vai ver que quando você limpar, já fica tudo marcadinho, já fica tudo notório para você, né? Olha, gente, aqui é o seguinte, eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas cada traço desse que eu desenhei, eu não desenhei assim que nem um pau em linha reta, né? Todos eles são levemente circulares, né? Todos eles, a boa parte deles estão se encontrando aqui no meio, nessa parte que a gente chama de coluna. A sobrancelha pode ter entre 2 e 3 colunas, ela não pode ter mais colunas, porque senão ela vai ficar grosseira demais, né? E aqui agora eu vou partir para o acabamento, né? Essa coluna foi uma coluna de um estilo alto, é como se na parte superior das sobrancelhas, é como se essa sobrancelha aqui tivesse os pelinhos que apontam assim para baixo, bem pouquinho nessa parte superior,
só do meio para o ponto alto, tá? Mas a avaliação de em que direção esses pelos vão seguir, se vão ser tipo hiperrealistas, se vão ser sequenciados, ela vai depender de como a sobrancelha da sua cliente chega. A sua cliente vai chegar com um estilo de sobrancelha, com uma estrutura, e você, antes de tudo, precisa avaliar essa estrutura para você decidir qual vai ser a trama de fios que você vai poder usar naquela ocasião, tá bom? Agora eu vou começar a fazer um acabamentinho aqui, né? Começar a fazer um acabamento, lembrando que o ideal da micropigmentação é que você, em cada traço que você fizer, de fio principalmente, você faça apenas 2 passadas ou 3 no máximo, porque você certamente vai ter regiões daquela pele que vai ter uma dificuldadezinha a mais de fixação, tá? E como eu devo saber durante quanto tempo eu posso passar o dermógrafo ali numa sobrancelha? Olha, gente, com o tempo isso se torna muito no tato, né? No feeling propriamente dito. Mas a princípio, quando vocês forem fazer o fio de vocês, eu sugiro que vocês possam fazer uma contagem, né? Vocês possam fazer uma contagem da seguinte maneira, ó, 4 segundos entre a passada entre o início e o final da passada, né? Seria assim, ó, quando você inserir a agulha aqui, você conta ó, 1, 2, 3, 4. 4 segundos por cada fio, né? Se bem que é assim, ó, esses fios aqui são muito grandes, dificilmente você vai fazer uma sobrancelha dessa largura. Então 4 segundos para aqui ainda é pouco. Mas você conta até 4 na passada. 1, 2, 3, 4. Começa bem rasinho, aprofunda um pouco mais no meio e depois bem rasinho na ponta novamente. Não pode ser enterrar a agulha até onde você achar que ele convém e depois você ir com essa agulha enterrada até não. Até o final não. Você tem que começar bem rasinho, quase não tocando na pele. Aprofunda um pouquinho mais na parte do meio desse pelo e lá na pontinha você sai criando uma pontinha bem delicadinha, quase só triscando na pele. Beleza? E aí é o seguinte, gente, ó. Com o dermógrafo, esses traços, eles podem se encontrar. Eles até devem se encontrar. 2 passadas, né? 3 no máximo em cada fio. Ou seja, principalmente os fios da marcação, né? Esses traços, eles devem se encontrar. Ele não pode vir aqui, ó. Por exemplo, aqui é a coluna da sobrancelha. O seu traço, ele não pode vir aqui e pá, bater aqui nessa coluna. Ele tem que vir e ele tem que entrar encaixando nessa coluna, tá? Ele tem que encontrar com ela e ele tem que aderir a ela de uma maneira suave. Ele não pode vir aqui e puff, bater que nem um bastão aqui, como se fosse para quebrar a coluna, não, tá? Abasteçam suas agulhas a cada 2 fios pelo menos. E uma coluna, um traço entra no outro ali, um traço vai encontrando o outro, ó. Segunda passada dos primeiros traços que eu fiz, mas vamos fazendo todo o acabamento aqui de acordo com o que a gente já começou, né? Ó, você vai ver que meu tracinho começou aqui de dentro do pelinho que eu já tinha criado, no caso de dentro desse aqui, ó, e ele vai encontrar com esse outro aqui, ó, que também está encontrando com a coluna, ó, e ele entra nela, ele não bate nela, ele não vem firme assim igual um pauzinho e bate nela, não, ele entra nela, né? Ó, tá vendo? Outra coisa que eu não gosto muito, gente, e isso é de certo modo pessoal, tá? Você faz se você quiser. Eu não acredito de jeito nenhum que aqueles fios super finos
que ficam próximo demais um do outro. Olha, preste atenção no que eu estou dizendo. Próximos demais, né, um do outro, eles possam trazer um aspecto bom para a sobrancelha. Por quê? Primeiro, ninguém vai estar analisando a sobrancelha da sua cliente de um palmo de distância para querer enxergar tanto fio um em cima do outro como a galera costuma fazer aí. É desnecessário, gente, é um desperdício. Outra coisa, de uma certa distância quando a pessoa bate o olho, eu não sei se vocês já prestaram atenção, mas fica parecendo uma sobrancelha esfumaçada também. Hoje em dia uma shadow, né? Muitas vezes uma shadow muito mal feita, né? Então vamos tentar manter uma certa distância desses fios entre um fio e outro, 2 milímetros, pode chegar até a 3 milímetros dependendo das regiões, que vocês vão ver como o aspecto das sobrancelhas que vocês vão criar vai ficar muito melhor, tá? Outra coisa que eu aconselho que não deve acontecer é o seguinte: quando a trama de fios for ser feita com o T-body, vocês tenham cuidado nas ligações. O ideal é que os fios, as pontas dos fios, os meios, os encontros, na verdade, não se tornem encontros nos fios. Por quê? Porque no caso do T-body, ele é mais agressivo, né, gente? Ele provoca literalmente um corte. Então, quando você vem ali com o seu fiozinho, né, com o T-body, e você encontra um outro fio, aí você faz 2 cortes um sobre o outro, entendeu? E isso para a pele é um terror, minha gente. Para a pele é um terror. Ela vai ser no mínimo ela vai ser um corte cortado 2 vezes no mesmo lugar, né? Vai arrebentar demais a pele, vai provocar um processo inflamatório local em demasia. E isso vai fazer com que o seu próprio organismo expulse pigmento demais, porque ele vai imaginar que o próprio pigmento em si é um corpo estranho que precisa ser repelido dali, ou seja, precisa ser expulso dali para que a pele possa cicatrizar sem a intervenção dele. E aí o famigerado retoque vai acontecer com muito mais intensidade e numa quantidade muito maior, tá? Então tenham cuidado tanto na proximidade dos fios que vocês vão inserir naquelas peles. Não precisa ser tão junto, gente. É desnecessário e tira geralmente justamente a característica de naturalidade que a sobrancelha podia ter se os fios fossem levemente mais afastados. Desculpa. E você pode estar dizendo aí, Alisson, mas se eu botar um fio muito afastado, eu não estou falando muito afastado, eu estou falando um pouco mais afastado. Não façam tão juntos. Não pode ser junto demais e não pode ser afastado demais. Mas se você botar afastado e você achar que esse afastado foi muito, o que você pode fazer? Depois de concluída a sua trama de fios, depois da sua trama de fios ter sido concluída, você vai lá e você faz um esfumaçadinho no cantinho de cada fio, poxa. Entendeu? Para você criar um pouquinho mais de volume ali naquela estrutura. Não precisa você ser uma quantidade de fios tão grande. Até porque o que muito acontece quando a gente coloca o fio na pele? 100% de precisão não existe, tá? Então o que vai acontecer? O seu fio, com certeza absoluta, vai expandir, tá? Ele vai expandir. O que é expandir? É quando você coloca você faz o seu traçado, você coloca o seu fio na pele e esse fio em contato com a pele, como você fez uma ranhura em demasia e você não teve como ser 100% 90 graus, você colocou um pouquinho a 45 para um lado ou para o outro, porque você deitou o dermógrafo. Esse dermógrafo, esse corte, esse traço que o dermógrafo ou o T-body faz,
ele vai provocar um trauma na pele, né? Que se espalha um pouquinho para as laterais. Você faz o corte e o corte ele não fica em precisão 100% só direcionado a uma região. Ele vai entrar para as laterais da pele. E ele dilacerando essas laterais da pele, essas laterais também vão absorver pigmento. O que acontece? Quando você coloca o pigmento naquela região, o pigmento se espalha para algumas regiões. Se o traçado estiver muito perto um do outro, o pigmento se espalha nesse traçado, fazendo com que a sobrancelha de qualquer maneira pareça esfumaçada. Só que aí tem um problemão. Quando isso acontece de maneira não espontânea, ou seja, quando você não fez um fio distante e você resolveu esfumaçar entre um fio e outro para você promover um pouco mais de volume, você acaba provocando nessa sobrancelha o que a gente chama de borrão, né? Por quê? Quando o pigmento entra no traçado aqui que você criou, que ele se expande, ele não é a mesma coisa de quando você cria um esfumaçado com pixel. Ele fica manchado, em alguns lugares ele vai pegar pigmento, em alguns lugares ele vai pegar menos, acarretando uma sobrancelha com um acabamento feio, mal executado, entendeu? Então, galera, é o seguinte, vamos ter muito cuidado com o que a gente está fazendo, né? Vamos pegar essas dicas de traçado, de conteúdo que eu acabei de passar para vocês aí. Esse vídeo vai ficar disponível para vocês por muito mais tempo aí, em nome do Senhor Jesus. Vocês olhem, assistam quantas vezes vocês quiserem, né? Vocês podem vir aqui no meu canal do YouTube quantas vezes vocês quiserem. Esse material vai estar lá ao seu dispor pelo tempo que vocês quiserem. E aí é só vocês assistirem, reassistirem e colocar em prática. Aqui eu não escondi nada, né? Aqui eu entreguei literalmente o jogo para vocês, tá? Porque eu acho que entregar o jogo pela metade não é uma coisa decente, né? Ninguém merece isso. Eu entreguei o jogo literalmente para vocês. E se vocês fizerem isso aqui, vocês vão ter uma sobrancelha bem bonita, com uma durabilidade mediana razoável que vai beneficiar ambos os lados, né? Cliente e profissional, e todo mundo sai ganhando, tá? Então a dica de hoje é o seguinte, galera, treina, porque o treino não vai fazer mal nenhum para a vida de nenhum de vocês, tá? Agora eu vou fazer mais um acabamentinho aqui nessa parte que a gente chama de coluna. Eu vou dar uma engrossadinha aqui na coluna onde esses fios se encontram, né? Já vou começar a fazer um pouquinho de shadow nela aqui. Por que eu vou fazer isso? Porque essa coluna é como essa parte central da sobrancelha. Se você olhar toda a sobrancelha na parte central, você vai conseguir enxergar um certo volume nela, né? Nesse caso aqui, como é onde os fios se encontram, a gente vai criar esse volume justamente só ali onde os fios se encontram, né? Inclusive fazendo aquela shadowzinha, fazendo aquele esfumaçado que eu estava falando para vocês ainda agora, na tentativa de criar um pouquinho mais de volume aqui entre um fio e outro, porque eu fiz um fiozinho bem espalhadinho aqui, já para vocês verem como é a característica de uma sobrancelha nessa condição que eu acabei de sugerir para vocês, tá? Aqui é uma coluna, nesse caso até aqui eu criei apenas uma, né? Vamos ver se durante os acabamentos aqui eu consigo aqui direcionar, ou se eu acho necessário proporcionar a intensidade de mais uma coluna aqui nesse conteúdo. Ou se uma vai ser o suficiente, né? De acordo com o que vocês for fazendo o acabamento de vocês, de acordo com a avaliação que vocês fizerem, vocês vão tomando as decisões no meio do caminho, gente. Por exemplo, uma cliente que tem uma sobrancelha muito fina, que passou uma vida inteira usando uma sobrancelha muito fina, como é que você vai fazer uma sobrancelha com uma coluna muito acentuada agora, para ela se olhar no espelho com 100% de característica diferente? Por mais natural que seja o seu procedimento, com certeza esse procedimento vai deixar alguma coisa a desejar para essa cliente. Então nunca fuja da ideia do para que a micropigmentação foi criada, né?
A micropigmentação ela foi criada para realçar traços, suavizar a aparência, corrigir falhas e, na grande maioria das vezes, conseguir um alto grau de rejuvenescimento. Tudo que for fora disso, eu posso garantir, com 12 anos de profissão, se eu não pudesse te dar essa garantia, eu não merecia nem estar nela mais, para mim, eu creio nisso aí, tá? Tudo que for fora desse aspecto de harmonia, de leveza, de suavidade, de rejuvenescimento, de complemento de uma sobrancelha que apenas recebeu ali um conteúdo que melhorou a aparência, mas que manteve as características naturais da cliente, inclusive passando desapercebida, tudo que fugir disso é anomalia. E toda anomalia tem que ser tratada, né? É impossível a gente fazer, por exemplo, procedimentos de sobrancelhas, uma sobrancelha para cada modinha que aparecer. Ninguém ia aguentar isso não. Além do mais, ia acabar acontecendo o seguinte, em vez de você deixar suas clientes mais bonitas, você ia deixar elas feias, né? Porque esse negócio de não, uma sobrancelha para cada tipo de rosto, isso é funcional, isso faz a maior diferença. Eu creio muito nisso, inclusive eu uso isso, mas eu uso isso com visagismo, né? Eu uso isso com visagismo, eu não uso isso porque eu acho que em cada tempo dá para fazer uma sobrancelha da modinha para cada cliente, não. Pelo contrário, dá para pegar a mesma sobrancelha e adaptar essa sobrancelha para a necessidade da mesma cliente em várias circunstâncias da vida dela, em vários momentos da vida dela, né? Porque assim, a mulher que você trabalha hoje, amanhã, para ela hoje, né? Amanhã ela é a mesma mulher com outras necessidades, entendeu? Ela não é outra mulher. Então eu não posso estar acabando com o que ela tem de natural para criar o que eu acho que é legal, porque está na modinha, não. Você só pode criar o que de fato vem para somar na vida daquela pessoa que te deu o privilégio de estar te procurando ali como profissional para cuidar da beleza dela, né? Você não está cuidando de qualquer coisa, você está cuidando de uma coisa que ela estima muito. Tá vendo que não tem nada a ver só com sobrancelhas, minha gente? Vai muito além do lance de sobrancelhas, né? A gente precisa ter muita atenção no que a gente está fazendo, no que a gente está tentando entregar para as nossas clientes, porque afinal de contas você também está botando uma coisa muito valiosa ali, que julgo eu que para você faz a maior diferença, porque para mim faz, que é a sua vida, né? Você sai da sua casa, você deixa tudo para lá, você deixa de trabalhar, você deixa de estar em casa, literalmente cuidando de você, para você ir para um emprego, para um trabalho, cuidar das pessoas, né? Sob uma condição que vai melhorar a sua vida e vai colocar ela para frente ou não, de acordo com o tanto que você está se dedicando para entregar o melhor que estiver ao seu alcance, né? Então tenha cuidado com isso aí também, tá? Para não estar entregando qualquer coisa, qualquer conteúdo aí na vida das pessoas, porque um dia você se cruza com um que vai te entregar qualquer coisa também e você com certeza não vai gostar. Não se faz qualquer coisa para as pessoas, né? É melhor não fazer. Você tem que estar sempre buscando ser melhor do que o que você foi ontem. Sempre. É fundamental para a vida fluir, evoluir, para as coisas começarem a dar certo para você. Porque se você ficar fazendo só o basiquinho, se você fez um investimento ali uma vez e você acha que não precisa de mais nada, isso é muita prepotência sua, viu? Precisa sim. Como eu estava dizendo para vocês ainda agora, hoje eu tenho 12 anos de profissão e ainda hoje eu treino no papel. Por quê? Eu acho que o treino é importante. Eu acho que é importante treinar, seja lá onde for. Seja num papel, seja no EVA, seja numa pele sintética, seja numa pele criada como essa aqui, que a nossa amiga Dani descobriu, que eu não sei qual é a origem, mas eu sei que para mim veio do conhecimento dela, né? E eu testei
usei e uso e gosto muito, viu, gente? Tem uma texturazinha muito parecidinha com a textura da pele, é boa de você usar, maneirinha. A estrutura dela é uma estrutura muito boa que aguenta aguenta você fazer processo, aguenta você fazer procedimento. Vale muito a pena o investimento, fica bem baratinho. Se você fizer direitinho, um tubo daquele de silicone, dá para você fazer 4 peles do tamanho dessa daqui, ó. Porque eu estou usando em uma sobrancelha só, mas dá para fazer pelo menos 2, viu? Eu estou fazendo em uma sobrancelha só, porque eu resolvi fazer a demonstração para vocês hoje aqui. Aí eu resolvi aproveitar melhor o espaço. Mas tranquilamente eu faria pelo menos 2 ou 3 sobrancelhas aqui nesse espaço que essa pelezinha tá me dando aqui. E aí vocês fazem de acordo. Num segundo momento, eu vou gravar um vídeo fazendo essa pele para vocês aprender, tá? Vou gravar um vídeo fazendo a pele, como é que eu faço, como é que eu aproveito para fazer direitinho, como a Dani ensinou. E como eu faço para fazer dar certo. E também tem um segredinho que ela não entregou, né? Que eu tive que descobrir por conta própria, que eu sou curioso mesmo. Mas para conseguir descobrir, eu desperdicei um montão de silicone. Vários tubos de silicone foram perdidos até eu descobrir como eu fazia de fato essa pele ser uma pele legal de se trabalhar, né? Esse emborrachado aqui ser um conteúdo que quando eu colocasse a minha agulha nele, o meu dermógrafo, fizesse diferença para melhor e me deixasse bem mais afiadinho aqui no meu procedimento, né? Tá quase pronto aqui, tá, gente? Quase pronto, inclusive o esfumaçado todo, porque eu já vim fazendo a trama de fios e vim fazendo também o esfumaçado, para eu não ter que voltar lá novamente. E já já eu vou mostrar para vocês como ficou aqui. Espero que vocês gostem. Que é mais ou menos isso aqui. Uma trama de fio das sobrancelhas que eu costumo fazer no dia a dia. Faço o esfumaçadinho aqui para dar volume com o pixel, né? Vocês tenham cuidado com o pixel, porque você passa várias vezes em um lugar e muitas vezes esse depósito de pigmento ele fica guardado em uma região da pele, cobertinho, você acha que não ficou nada. Aí você volta lá e passa de novo. Aí você volta lá e passa de novo, volta lá e passa de novo. Quando você vem ver, tá chumbada a sobrancelha. Primeiro porque você está passando muitas vezes. E segundo porque você começa a passar demais, você começa a se chatear, você começa a achar que o que não está fixando é a profundidade, você começa a apertar o dermógrafo na pele, quando você vem ver, você está batendo lá na hipoderme da cliente, né? E quando isso acontece, o que é uma probabilidade muito grande de acontecer e ser um prejuízo mútuo? É as sobrancelhas chumbadas. Gente, desculpa aí eu estar tossindo aqui, é porque eu estou falando demais e eu esqueci de trazer água para aqui para perto, ó, daí agora eu não vou parar para ir buscar água não, agora a gente vai até o fim, tá? E olha só que lindeza que tá ficando essa sobrancelha, gente. Eu tô adorando, viu? Espero que vocês gostem também e que essas dicas possam ser dicas úteis para melhorar a vida de vocês aí no dia a dia, tá? E que também para você que é um cliente em especial, né? Uma cliente que gosta de acompanhar os trabalhos, que gosta de ter boas informações a respeito de como a coisa funciona, de como a coisa tem que acontecer, do que vai acontecer com você. Se acompanhar um processo desse aqui é importante, porque eu duvido você chegar na sala de um profissional e ele te dar uma rasteira. Dá uma porra. Porque quando ele fala uma coisa que não é coerente com o que o processo é necessário, aí você sabe o que falar, você entende da coisa, você viu como é que funciona e você está vendo que funciona, né?
Ó, mais uma dica aqui é o seguinte, gente. Quando você atinge a profundidade ideal na pele da sua cliente, você sabia que se você usar um preto, você consegue uma tonalidade que fica parecendo com a cor dos pelos dela, mesmo que os pelos dela sejam um castanho médio? Porque quando você bota na profundidade ideal da pele, ou o mais raso possível, não só na epiderme, mas assim, transpassando um pouquinho as camadas da epiderme, quando você coloca na profundidade ideal, o pigmento reflete muitas vezes a cor real. Ou às vezes até uma cor levemente amarronada, mesmo ele tendo parecendo que é uma tonalidade preta, ou puxando muito mais para o preto, né? Então assim, ó, aí, o treinamento também ajuda a definir em que profundidade você vai colocar o seu pigmento na pele da cliente. Se você começar a trabalhar a pele da cliente ali e ela ficar o tempo todinho reclamando de dor, de duas coisas é uma, ou as duas. Ou seu anestésico não funciona para suavizar sua cliente o suficiente, ou a sua mão está pesada demais. Então é sinal que você tem que maneirar mais a mão, maneirar mais a profundidade para que você não arrebente sua cliente toda. Beleza? Olha só o resultado da minha sobrancelhinha de hoje. Gostaram? Olha só o armazenamento. Pronto. A estrutura dessa sobrancelha, que linda, né? Aqui você pode pegar até uma pele limpa, que se você pegar uma pele limpa aqui, você faz dar certo com isso aqui. Entendeu? Valeu? Olha, galera, espero ter ajudado vocês. Espero que vocês gostem do conteúdo, tá? Forte abraço. Um beijão do Alisson Coelho e até a próxima.